Imagine acordar e descobrir que cada real que você pega emprestado custa mais caro do que nunca. Pois é exatamente isso que está acontecendo agora no Brasil. O Banco Central decidiu manter a Selic em 15%, segundo o Wall Street Journal, e deixou claro que esse patamar pode se prolongar por muito tempo. Parece apenas um número técnico. Mas, na prática, ele define quanto você paga de juros no cartão, no financiamento da casa, e até quanto rende o seu dinheiro investido. É por isso que entender essa decisão não é opcional, é essencial para o seu bolso. Se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui você vai ver como essa taxa mexe na sua vida de um jeito que quase ninguém explica. Primeiro, vamos falar do impacto imediato. O crédito ficou mais caro. Com a Selic nesse nível, os bancos têm mais custos para emprestar e repassam isso direto para você. Resultado: os juros do cartão de crédito passam fácil dos 400% ao ano. Isso significa que uma dívida de R$ 1.000 pode virar 5.000 em apenas 12 meses. Vou te mostrar formas simples de não cair nessa armadilha. Agora me conta, você já ficou preso em dívida de cartão? Escreve nos comentários, porque sua experiência pode alertar outras pessoas. Mas nem tudo é negativo. A mesma Selic que sufoca quem deve pode favorecer quem investe. A Reuters mostrou que só em 2025 bilhões migraram para a renda fixa. E não é à toa. O Tesouro Selic e alguns CDBs estão rendendo como nunca. Vamos a um exemplo prático. Se você tivesse colocado R$ 1.000 no Tesouro no começo desse ciclo de juros, hoje teria um retorno muito maior que na poupança. Vou te mostrar números reais que comprovam essa diferença. Mas antes, comenta aqui. Você ainda deixa seu dinheiro na poupança ou já migrou para a de renda fixa? Essa resposta pode ajudar muita gente que está começando agora. Outro ponto crucial é entender o que essa decisão do Copom sinaliza. Segundo o Financial Times, manter os juros nesse nível alto tem dois objetivos: segurar a inflação e atrair investidores estrangeiros que buscam retornos mais altos. Isso coloca o Brasil no radar global. Mas, ao mesmo tempo, trava o crescimento de quem precisa de crédito barato para produzir. Então, fica a questão: será que essa estratégia fortalece ou enfraquece a economia? Quero ver sua opinião nos comentários, porque esse debate está dividindo até os economistas. Vimos como a Selic em 15% deixa o crédito mais caro. Agora é hora de olhar para o outro lado: os ganhos da renda fixa. Segundo a Reuters, os investidores brasileiros estão migrando em massa para o Tesouro Direto e para os CDBs, e não é por acaso. A renda fixa hoje paga retornos que não víamos há muitos anos. Vamos a um exemplo real. Se você tivesse investido R$ 1.000 em Tesouro Selic no início de 2024, com os juros nesse patamar, o retorno seria quase o dobro do que renderia na poupança. É dinheiro que faz diferença na sua conta. Agora eu te pergunto, você deixaria seu dinheiro parado na poupança sabendo que existe essa diferença? Comenta aqui embaixo, porque quero saber sua escolha. Outro detalhe importante é que essa taxa alta cria uma espécie de competição. As pessoas preferem a segurança da renda fixa. E isso faz com que muitos tirem o dinheiro da bolsa de valores. O Financial Times destacou que esse movimento já pressiona as ações brasileiras, principalmente setores que dependem muito de crédito, como varejo e construção civil. É um efeito dominó: Selic alta, crédito caro, empresas vendendo menos, lucros menores, ações em queda. Agora pense comigo, você investiria em uma empresa de varejo sabendo que o cliente dela está comprando menos? Escreve aí nos comentários, porque esse é um debate que divide até os grandes investidores. Mas atenção, nem todo setor perde. A alta dos juros também beneficia os bancos. Com a Selic em 15%, eles aumentam suas margens de lucro nos empréstimos. É por isso que, enquanto algumas ações caem, as de bancos muitas vezes sobem. Vou te mostrar como identificar setores que se beneficiam de cenários adversos. E a pergunta que eu deixo para você é: você prefere investir em empresas que crescem quando a economia está bem? Ou em setores que lucram mesmo na crise? Deixa a sua opinião aí embaixo. Outro reflexo está nos fundos imobiliários. Segundo o Valor Econômico, vários FIIs de tijolo vêm sofrendo desvalorização com a Selic alta. O motivo é simples: investidores preferem renda fixa com retorno garantido a correr risco no mercado imobiliário. Mas essa queda pode abrir oportunidade para quem pensa no longo prazo. É como entrar num shopping quando as lojas estão em liquidação. Você compra barato algo que pode valer mais amanhã. Agora a questão é: você teria coragem de comprar cotas de fundos imobiliários em queda?
sabendo que o retorno pode vir só no futuro? Quero ver sua resposta nos comentários. Até aqui vimos como a Selic afeta o bolso de quem pega crédito e de quem investe em renda fixa. Agora é hora de olhar para um ponto decisivo: os investidores estrangeiros. Segundo o Wall Street Journal, manter os juros em 15% transformou o Brasil num dos destinos mais atrativos do mundo para quem busca retorno rápido. Isso significa bilhões de dólares entrando no país. E cada dólar que entra fortalece o real, mas também mexe no comportamento da Bolsa de Valores. Quando o investidor estrangeiro compra títulos públicos, o governo tem mais dinheiro em caixa. Isso ajuda a financiar dívidas internas, mas, ao mesmo tempo, pode reduzir a liquidez da bolsa. O Financial Times destacou que muitos fundos internacionais estão preferindo papéis de renda fixa do Brasil em vez de investir em ações brasileiras, e isso já pressiona o Ibovespa. Agora eu te pergunto: você acha que é melhor para o país ter esse dinheiro entrando em renda fixa? Ou seria mais saudável ver esse capital indo para empresas listadas na bolsa? Outro ponto interessante é o efeito psicológico. Com a Selic em 15%, o investidor estrangeiro vê o Brasil como uma espécie de porto seguro de alto risco. Parece contraditório, mas faz sentido. O retorno é muito alto, mas a economia ainda carrega desafios. É como se o país fosse visto ao mesmo tempo como oportunidade e risco. E é justamente essa dualidade que mantém o mercado instável. Um relatório da Reuters mostrou que, em 2025, o fluxo de capital estrangeiro para títulos brasileiros foi o maior desde 2010. E isso explica por que o real ganhou força contra o dólar nos últimos meses. Mas até quando isso pode durar? Vou te mostrar como essa entrada de capital pode mudar completamente o cenário da bolsa nos próximos meses. Se os estrangeiros continuarem focados só em títulos públicos, as empresas listadas podem sofrer com falta de investimentos. Mas, se parte desse dinheiro migrar para a bolsa, poderemos ver uma recuperação expressiva. É como se estivéssemos numa bifurcação. De um lado, bolsa fraca. Do outro, bolsa forte com capital novo. Agora a pergunta é: você acredita que esse dinheiro vai permanecer apenas na renda fixa? Ou que em breve veremos esse fluxo também nas ações? Essa é a dúvida que está movimentando o mercado. Até aqui falamos de investidores, bolsa e estrangeiros. Mas precisamos trazer essa discussão de volta para quem mais sente a Selic: as famílias brasileiras. Segundo dados do Valor Econômico, o custo médio do crédito no Brasil disparou em 2025. Cartão de crédito, cheque especial, financiamento de veículos, tudo ficou mais caro. E isso tem um impacto direto na mesa de jantar de milhões de pessoas. Pensa numa família de classe média que financia a casa própria. Com os juros nesse nível, a parcela pode subir centenas de reais. É dinheiro que poderia pagar a escola das crianças, ou até mesmo garantir o supermercado do mês. Essa é a realidade que muita gente já está vivendo. Vou te mostrar como pequenos ajustes podem aliviar essa pressão. Agora me diz, você já sentiu sua parcela subir por causa dos juros? Compartilhar isso pode abrir os olhos de muita gente. Outro reflexo está no consumo do dia a dia. Segundo a Reuters, com a Selic em 15%, o crédito ao consumidor caiu drasticamente em 2025. Isso significa menos compras de eletrodomésticos, menos carros vendidos e até menos viagens parceladas. A economia real começa a esfriar. E quando as famílias compram menos, as empresas faturam menos. E quando as empresas faturam menos, o emprego fica em risco. É um efeito dominó que sai da taxa Selic e chega até a mesa da sua casa. Mas há um outro lado que pouca gente fala. Quem consegue poupar e investir um pouco, mesmo em tempos difíceis, acaba aproveitando juros altos a seu favor. Tesouro Selic, CDBs e LCIs estão pagando retornos que realmente fazem diferença. O Wall Street Journal destacou que a busca por renda fixa no Brasil bateu recordes neste ano. E isso mostra como as famílias estão aprendendo a transformar crise em oportunidade. Agora, a pergunta que eu deixo é: você prefere consumir mais hoje ou guardar e aproveitar esse rendimento maior para o futuro? Olha, esse dilema é real para todo brasileiro. Te mostrarei nos próximos minutos como calcular o impacto real da Selic no seu orçamento doméstico. E não precisa ser nenhum especialista em economia. São contas simples que qualquer pessoa pode fazer em casa. Agora que você já entendeu o impacto da Selic na economia, chegou a hora de falar do que realmente interessa: como se proteger nesse cenário. Segundo a Reuters, cada ciclo de alta de juros no Brasil sempre gera dois tipos de pessoas:
as que sofrem pagando juros cada vez maiores e as que conseguem aproveitar essa fase para acumular patrimônio. A diferença está nas escolhas que cada um faz. Primeira estratégia: fugir das dívidas caras. Se você tem cartão de crédito ou cheque especial, o ideal é quitar ou renegociar. Com juros de 400% ao ano, cada mês conta. É como tentar encher um balde furado. Por mais que você coloque água, ele nunca vai encher. Vou te mostrar formas simples de reduzir o peso dos juros na sua vida. Agora me conta, você já renegociou alguma dívida para pagar menos juros? Me fale de sua experiência, porque pode ajudar quem ainda não tomou essa decisão. Segunda estratégia: usar a renda fixa a seu favor. Com a Selic em 15%, produtos como Tesouro Selic, CDBs e LCIs estão pagando rendimentos muito atrativos. Segundo o Achille Valor Econômico, alguns bancos chegaram a oferecer mais de 130% do CDI em CDBs de liquidez diária. Isso significa que você tem rentabilidade alta sem abrir mão da segurança. É literalmente ganhar mais com menos risco. E você prefere deixar o dinheiro parado na conta corrente ou aproveitar a renda fixa nesse momento? Me fale aí, porque essa escolha define quem perde e quem ganha com os juros altos. Terceira estratégia: avaliar investimentos de longo prazo que ficaram baratos. Enquanto muita gente foge da bolsa e dos fundos imobiliários, alguns ativos estão sendo negociados com grande desconto. O Wall Street Journal destacou que investidores estrangeiros estão de olho em ações brasileiras justamente por causa dessas quedas. É como se o mercado estivesse em liquidação, e quem tem paciência pode colher bons frutos no futuro. Agora vou te mostrar mais adiante exemplos de setores que caíram agora, mas que podem se recuperar quando a Selic começar a baixar. Quarta estratégia: montar uma reserva de emergência reforçada. Com juros altos, imprevistos ficam ainda mais caros. Ter um dinheiro aplicado em Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária garante tranquilidade. É como ter um escudo financeiro pronto para qualquer situação. Agora eu quero saber: você já tem sua reserva de emergência ou ainda está construindo? Porque esse é um dos pilares da liberdade financeira. Agora chegamos à parte que muita gente espera: quais setores da bolsa e fundos imobiliários podem se transformar em oportunidades nesse cenário de Selic em 15%. Segundo o Financial Times, setores ligados a bancos continuam fortes. Isso porque, com juros altos, eles aumentam a margem de lucro nos empréstimos. Ou seja, enquanto muitos sofrem, os grandes bancos ainda encontram espaço para ganhar. Mas nem tudo é tão simples. Alguns setores sofrem de forma direta. Varejo e construção civil estão entre os mais prejudicados, porque dependem de crédito barato. Se o consumidor compra menos, essas empresas faturam menos, e isso pressiona suas ações para baixo. Mas, quando todo mundo foge, pode surgir oportunidade para quem pensa a longo prazo. Vou te mostrar como setores em queda podem virar chance futura. Você teria coragem de comprar ações de uma empresa em crise, acreditando que ela pode se recuperar? Responde aí nos comentários, porque essa decisão separa investidores conservadores dos ousados. Outro ponto está nos fundos imobiliários. Segundo o Valor Econômico, vários FIIs de tijolo estão desvalorizando porque investidores preferem a renda fixa, mas isso também abre espaço para comprar cotas mais baratas. É como encontrar imóveis em promoção dentro da bolsa. Quem tem visão de longo prazo pode travar bons preços hoje e colher resultados quando os juros caírem. Agora a pergunta que eu deixo para você é: você já investe em fundos imobiliários ou ainda não entrou nesse mercado? A sua experiência pode inspirar muita gente. Já os fundos de papel vivem outro momento. Com a Selic em 15%, esses FIIs que aplicam em títulos de renda fixa estão distribuindo dividendos muito atrativos. Segundo a Reuters, alguns fundos chegaram a pagar acima de 1% ao mês em rendimentos. É como transformar sua carteira em uma verdadeira máquina de renda passiva. Mesmo com juros altos, existem ativos que geram retorno imediato. Você prefere dividendos mensais ou ganhos no longo prazo com valorização? Essa escolha diz muito sobre seu perfil de investidor. E para encerrar, precisamos olhar para frente. O Banco Central sinalizou que pode manter a Selic alta por mais tempo. Mas em algum momento essa curva vai inverter. E quando isso acontecer, quem se preparou agora vai estar um passo à frente. Segundo o Wall Street Journal, ciclos de juros sempre criam vencedores e perdedores. A diferença está em quem tomou decisões inteligentes durante a tempestade. Então, se inscreve aí e deixa um like. Não te custa nada.
E também faz um comentário aí embaixo. Qual setor você acredita que vai se sair melhor com a Selic em 15%? Bancos, fundos de papel ou fundos imobiliários de tijolo? Quero ver sua opinião, porque esse debate pode enriquecer todo mundo que acompanha o canal. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo!